Bom, pessoal, vamos começar agora a apresentação aqui. Para quem me conhece, eu sou o Hugo. Para quem não me conhece, eu também sou o Hugo. E essa é a primeira parte da apresentação que a gente vai fazer de Docker, o objetivo é nivelar o conhecimento de todo mundo, porque a gente percebeu que tem gente que usa Docker, gente que conhece mais ou menos Docker, e o legal é todo mundo entender o que está fazendo e não simplesmente ficar apertando um bando de botão e é isso aí. Então, o que acontece? Vou primeiro apresentar um problema. Não sei quantas pessoas já tiveram que colocar coisas em produção, em servidores de verdade, nem que seja um projetinho pequenininho. Geralmente a gente tem uns pequenos problemas. Por exemplo, para funcionar direito tem que ser um sistema operacional específico. No nosso caso é um Linux, tá, mas qual? Tem que ser Yum-like, tem que ser Debian-like, o que tem que ser? Da mesma forma, você tem que ter um interpretador ou compilador. E ele também tem uma versão preferida, específica, etc e tal. Tem bibliotecas, que pode ser a sua biblioteca, a biblioteca de terceiro, da comunidade, de um fornecedor específico, numa versão específica, etc e tal. E o seu sistema que você realmente está querendo deployar. E assim, qualquer pessoa que já tentou brincar com isso sabe que raramente isso dá caquinha. É um negócio extremamente horrível e isso se chama dependency hell. Especialmente quando você tem que colocar mais de uma coisa na mesma máquina, o que é muito normal até hoje em dia. O dependency hell, uma forma simples de entender ele, é o seguinte: eu tenho a minha aplicação A e ela depende de uma biblioteca B na versão 0.1. Aí eu tenho que instalar na mesma máquina a aplicação C e ela depende da biblioteca 0.2. Só que a minha aplicação só funciona na versão 0.1. Ou seja, você tem um problema que é um pouquinho difícil de você resolver. Dá para resolver, mas é muito chato e por isso se chama dependency hell. Aí seria interessante se a gente conseguisse evitar esse tipo de problema de uma forma prática, se deixasse aplicações independentes, naquele exemplo, o A e o C, realmente independentes, sem depender de uma biblioteca no meio do caminho, que você permitisse escalar, evitasse o famoso funciona na minha máquina, que é um negócio horrível, porque você testa na sua máquina, vai passar para o coleguinha do lado, não funciona na máquina dele. Isso daí é extremamente horrível. E o ideal seria também que fosse algo fácil de você colocar no ar, deployar e tudo mais. E os seus problemas se acabaram. Isso daqui quem viveu nos anos 90 conhece, quem não viveu vai se ferrar. E aí é o que eu venho apresentar hoje, que é o Docker. Um pouquinho de história do Docker, ele foi fundado não. Tinha uma empresa chamada .cloud, que a empresa foi fundada em 2010. A versão 09 foi liberada como open source em março de 2003. A história da empresa e do Docker é bem interessante, porque eles iam falir, e aí decidiram soltar um software em open source, e aí eles receberam um pouquinho de dinheiro. Na época que eu tinha visto isso, que era em 2015, tinham recebido uns 50 milhões de dólares, e uma parceria de empresas pequenas como Red Hat, IBM, hoje em dia com Microsoft, Google e pessoas assim. E aí, o que é o Docker no final das contas? Digamos que ele é uma ferramenta que empacota sua aplicação, dependências em um container virtual e pode ser executado em um servidor Linux. E dentro dele, ele por si só já é um ambiente autocontido. Ele compartilha kernel dele com o kernel do host, é um detalhe importante. Ele se isola dos demais containers e tem um baixo overhead e tempo de boot. Falando assim, quem já mexeu um pouquinho mais com sistemas vai pensar, putz, esse cara é o CH-root com esteroides. E é uma definição legal até do que o pessoal dá para o próprio Docker. Quem nunca mexeu com CH-root, o que é o CH-root? Por exemplo, cada usuário tem um barra específico para ele. Então você pode ter uma máquina que todo mundo dá um SSH, por exemplo, ou um SFTP, e só vai ver dali para baixo. É um negócio muito interessante que você consegue limitar o que a pessoa pode fazer. Essa técnica de limitar, geralmente o pessoal chama de CH-root jail. E tudo isso o Docker faz através de container. E aí a gente pode falar, então o Docker é uma VM. E aí, não, ele não é uma VM. Porque o que acontece? Uma VM ela tem a seguinte estrutura. Você vai ter a parte física, a parte do hardware mesmo, a máquina. Em cima dela você vai ter que ter um sistema operacional. Em cima do sistema operacional você vai ter que ter o hypervisor.
E em cima do hypervisor você vai ter que instalar um outro sistema operacional e aí sim você vai poder colocar as suas bibliotecas e a aplicação. Isso é o que a gente faz, por exemplo, quando a gente brinca com VirtualBox e coisas do gênero na nossa máquina. Já o Docker, ele é um pouquinho diferente. Você ainda tem o hardware, ainda tem um sistema operacional por baixo dos panos, mas logo acima do sistema operacional você já tem o Docker Engine. E a partir do Docker Engine é que você tem as bibliotecas e as aplicações em si. Então, se a gente for comparar com a estrutura de uma máquina virtual, simplesmente só o conceito, a gente já consegue ver que tem camadas a menos, o que já é algo interessante. Um pouquinho mais de história, geralmente a gente fala, nossa, as coisas são muito novas, interessantes, etc e tal, mas na verdade elas não são novas. As coisas que o pessoal conseguiu finalmente juntar para criar o Docker são um pouquinho antigas. O Docker foi lançado a versão 09 lá em 2013, LXC, que é uma coisa que o Docker utilizava bastante no começo, em 2008, cgroups, libvirt, etc e tal, começo dos 2000, final dos anos 90, chroot, um negócio dos anos 80, e container, como container de ferro, é uma coisa de 1933, a primeira patente. Então, beleza. Eu tô falando toda hora de container. Por quê? O que é um container no final das contas? É uma caixa de ferro, metal, que você consegue colocar tudo que couber lá dentro. Ela tem tamanhos e padrões comuns e interfaces comuns, onde guinchos ao redor do mundo conseguem acoplar e levar para qualquer lugar. Um container que veio da China via navio, você aqui no Brasil consegue mexer e, obviamente, tudo tem que ser gerenciado com amor e carinho, porque senão dá caquinha. Então, assim, vamos parar de falar e vamos mostrar um pouco mais da vida real, de verdade das coisas. Como a gente faz, por exemplo, para instalar o Docker? O jeito que eu prefiro, que é o jeito que eu gosto, é dando wget num script que eles mesmos fornecem. Você consegue instalar, obviamente, de outros jeitos que tem, que é via seu repositório. Se você tem Mac, você faz de um outro jeito. Se você tem Windows, você faz de outro jeito. Mas o jeito, assim, num Linux normal, eu gosto de fazer desse jeito, porque você sempre consegue pegar a última versão e começar a brincar. Uma coisa interessante no final é que você tem que se adicionar ao grupo Docker. E aí, se você não se adicionar, se você esquecer dessa última linha, toda hora para usar Docker você tem que usar sudo docker não sei o que, sudo docker não sei o que. Se você estiver no grupo do Docker, você já não vai precisar ficar usando o sudo direto. Outra coisa, beleza. A gente está com o Docker instalado e aí a gente quer executar um container dizendo, sobe uma imagem. Aí eu falo, docker run, dou um nome para o meu container, nesse caso o container test, e uma imagem, Ubuntu 14.04, etc e tal. Se a gente rodar isso, que é o que eu não vou fazer agora, para economizar tempo, você vai perceber que ele simplesmente vai falar, ok, rodei, obrigado. Aí, se você quiser, você pode falar, não, vamos fazer algo mais prático, né? Vamos fazer ele imprimir alguma coisa. Imprimir um Hello World. Então, a mesma coisa, container de teste, sobe um Ubuntu, e você fala, echo Hello World. Se você fizer isso na sua máquina, ele vai falar Hello World e acabou. Aí você vai perceber o quê? Que seus containers não ficam em pé. Você vai perceber que dando um Docker Run, nada fica em pé. Por quê? Esse é o conceito... Pessoas entenderam a piada? Porque o conceito do Docker é o seguinte, um container, ele só é executado, ele só fica em pé enquanto o comando que você mandou ele executar estiver em pé. Então, se você executar um comando e o comando terminar, ele termina o container também. Por isso, aqueles casos de você dava um Hello World, dava um echo, ele imprimiu o echo, deu tudo certinho, e aí não tem mais nada que fazer, então ele mata o container. Então, o que acontece? Você pode brincar com o seu container como se ele fosse um terminal, um container iterativo. Para fazer isso, você tem que utilizar essa flag "-t" junto com a flag "-i", deixa tudo "-i", ou "-ti", ou "-it", e aí você sobe alguma coisa iterativa, por exemplo, o seu bash. Se você fizer isso, você vai ver que você vai entrar num bash e vai poder ficar fazendo o que você quiser. Se você der Ctrl+C ou Ctrl+D, na verdade, você vai sair lá do seu container e o seu container vai morrer. Mas pelo menos você estava lá brincando no seu terminal. O que a gente pode fazer também é rodar um container meio daemon, assim, para ele ficar rodando. Então a gente pode fazer uma coisa super útil, que é while true, echo hello world. Um negócio super útil para a humanidade. Ele vai ficar imprimindo hello world
a cada 1 segundo e vai ficar lá. Esse cara, como a gente colocou a flag "-d", a gente vai perceber que o quê? A gente vai executar, o nosso terminal já vai voltar para a gente, só que se a gente der um docker ps, a gente vai ver que o nosso container está em pé. E ele vai estar dentro dele executando esse echo hello world. E aí também eu tô falando, mostrei lá o Ubuntu, falei imagem, não sei o que. E aí o que é uma imagem no final das contas? Uma imagem é um modelo, template, ISO, VDI é do VirtualBox, se não me engano, que é uma coisa somente leitura e é utilizado como uma base para a gente subir os nossos containers. E assim, que nem eu mostrei lá, Ubuntu, não teria muita utilidade se a gente só tudo a partir de um sistema operacional, de uma imagem que se assemelha a um sistema operacional, não teria muita utilidade. Então o que a gente tem? A gente tem um arquivo chamado Dockerfile, que esse arquivo a gente pode construir as nossas próprias imagens. Então com esse Dockerfile, esse daqui é um exemplo, você pode dizer tudo o que ele tem que fazer e aí ele vai montar uma imagem para você. E a partir dessa imagem própria que você construiu é que ele vai poder subir containers à vontade que vão se basear em tudo que você já instalou. Nesse caso aqui era um exemplo que eu tinha lá, from Ruby, numa imagem que já tem o Ruby instalado, configura Node, coisas do gênero, instala, configura a time zone, faz uns negocinhos aqui. E o que é todas essas instruções que eu estou falando aqui? Aqui eu coloquei um comentário do que é cada instrução. E tem duas instruções principais nesse Dockerfile, que dependem da ordem. A primeira é o from e a segunda é esse cmd. Essa from, ela é ou a primeira ou a segunda instrução. Tem que estar em cima e não pode estar embaixo. Por quê? Ela diz a base, qual imagem base você está utilizando. No exemplo que eu mostrei era from Ruby e nos outros que eu estava usando, na verdade, era Ubuntu. Então você tem que dizer a partir de qual imagem você vai construir aquela sua nova imagem. Pode ser, obviamente, também a partir de uma imagem que você mesmo já construiu. E o cmd é o comando que é executado assim que o seu container fique em pé. Então ele tem que ser a última coisa que está no seu Dockerfile. Ele pode não existir, mas se ele existir, ele tem que ser o último comando. E no meio do caminho tem esses outros comandos aqui. O run é um comando que é basicamente uma linha de shell. Na hora que você está digitando lá no seu shell, é basicamente esse run aqui que você tem que escrever. Então aqui é que você vai dar apt-get install, wget, coisas do gênero. Workdir é a partir de onde os comandos vão ser executados. Geralmente a gente põe num /app, /var, /lib, alguma coisa, não sei o que. Esse copy é a instrução que copia coisas da sua máquina local para dentro da imagem que está sendo construída. Volume são volumes que são expostos para fora do container e expose são portas que são liberadas a partir daquele container. O que é um volume e o que é uma porta eu vou explicar daqui a pouco. O que acontece? Eu tenho aquele meu Dockerfile lindo, bonito, maravilhoso e agora eu quero construir a minha imagem. Então o que eu tenho que fazer? Na linha de comando eu tenho que dar docker build -t para dar um nome, uma tag para minha imagem, e aí eu dou minha imagem, 2 pontos e alguma coisa. Pode ser um número, pode ser uma frase, algum identificador. Você pode estar versão 1.0, 1.1, etc e tal, e nesse caso aqui, um ponto no final. E é um ponto mesmo. Esse ponto representa o diretório local, que significa, na verdade, o contexto para a construção daquela imagem. Então, eu estou falando, naquela instrução anterior, eu falo copy, ponto, não sei o que, depende de qual contexto eu estou passando no meu comando. Se eu quero o jeito tradicional, que é o meu contexto local, nesse repositório que eu dei um clone aqui, geralmente a gente termina com um ponto no final. Obviamente, você pode trocar, etc e tal. E aí, beleza, eu construí a minha imagem, demora um pouquinho, obviamente, porque ele vai ter que executar todas as instruções. Se você tiver, por exemplo, um npm install, vai ter que baixar toda a internet, etc e tal, e bola pra frente. Aí ele terminou de construir minha imagem. Como eu faço para executar aquela imagem que eu fiz? Supondo que é uma imagem que o cmd é uma coisa que não é iterativa e vai continuar rodando, por exemplo, qualquer servidor de aplicação, o que eu posso fazer? Eu dou um docker run, tid, se eu quiser, na verdade não preciso do ti aqui no caso, na verdade preciso depois, mas anyway. O importante é esse "-d", para ele ficar demonizado embaixo dos panos. Dou um "-name" para dar um nome para ele.
se você não dá o menos name, o Docker vai dar um nome que geralmente é um adjetivo e um nome próprio. Mas para ficar mais fácil de você descobrir onde estão as coisas, é melhor você dar um nome. E aí você fala sua imagem e 2 pontos a tag. Obviamente você pode ter 20 imagens que você foi construindo com a versão 1.1, 1.2, 1.3, aí você vai subindo a imagem padrão que você quer que seja executada. Um ponto interessante é que você, na sua máquina, não pode ter 2 containers com o mesmo nome. Então, se você tentar executar esse container, abrir um outro terminal e tentar executar de novo, ele vai reclamar porque tem o mesmo nome. E só com o que eu já mostrei aqui, a gente já consegue fazer algumas coisas bem interessantes. E tirando de Minecraft, o resto realmente eu já fiz. Então, o que acontece? Dá para subir um servidor de Team Fortress. E a gente já fez isso uma vez, a gente ficou jogando e o servidor estava no container. Você pode brincar de máquina virtual, que é aquele exemplo que eu mostrei. Você entra lá, /bin/bash, fica brincando, como se fosse sua máquina virtual lá, um ambiente mais isolado. Você consegue compilar programas em uma tacada só, numa linha só. E você também consegue compilar essa apresentação, que é o que eu fiz. Esse é o jeito que eu uso para compilar essa apresentação, que é um jeito bem bacana, porque já teve uma pessoa muito solidária que já compilou tudo do LaTeX para dentro desse container, que tem aproximadamente 3 GB, mas tudo bem. E aí você compila a sua aplicação sem problemas. E isso é um negócio legal. A comunidade faz várias imagens e disponibiliza no Docker Hub, que é do próprio Docker, e você pode chegar lá, disponibilizar uma imagem você também, ou pegar aquela imagem e utilizar. Obviamente, tome cuidado, tenha muito amor e carinho, porque de vez em quando a pessoa nem disponibiliza o Dockerfile que gerou aquela imagem. Então fica um pouquinho suspeito, como tudo na internet, olhe com muitos olhos, mas pode utilizar com amor e carinho. E eles mesmos fazem algumas imagens, que são as imagens oficiais, etc e tal. E aí o que é interessante? Depois que a gente construiu a nossa imagem, e já tem tudo pronto, o nosso fluxo para colocar no ar em algum servidor é muito simples. Você simplesmente dá um Docker build, ele constrói a sua imagem, aí você dá um Docker push, ele envia a sua imagem. Se você não configurou muita coisa, vai ser para o Docker Hub mesmo, você vai ter que ter um login, etc e tal. E aí já no seu servidor, o que você tem que fazer? Você tem que dar um Docker pull para pegar aquela imagem, e aí você dá um Docker run. Acabou. Esse é o seu processo de deploy, uma versão bem resumida. Você tem que construir a sua imagem e enviar ela para algum lugar que o seu servidor consiga pegar, e depois que ele pegou, é só subir. Então não tem mais coisas mágicas de configura o diretório barra não sei quem, barra var, barra não sei o que, blá 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 blá, roda esse comando, dá uma pirueta, dá 3 voltas. Não, é só dar esse carinha aqui, vai estar tudo lindo, bonito, rodando. O que acontece? Quando a gente começa a utilizar muito Docker, a gente fala, poxa, legal, no exemplo que a gente pode subir uma maquininha virtual, a gente vai lá, cria um arquivo, etc. Nossa, que legal esse arquivo. Aí você fecha o seu container, apaga aquele container, seu arquivo sumiu. Por quê? É o jeito que o Docker e containers são feitos. Arquivos vivem e morrem nos containers. Mas aí você fala, poxa, qual a utilidade disso? Se você não conseguir extrair aqueles arquivos para outro lugar. Por isso eles fizeram um negócio que é chamado de mounting point. Você consegue dizer, olha, por exemplo, esse diretório local da minha máquina também vai estar disponível para o container. É como se fosse uma pasta compartilhada, e aí tudo que você faz na sua máquina é refletido para dentro do container e vice-versa. Da mesma forma, se você tem essa pasta, entre aspas, pasta compartilhada e apaga do container, ela vai ser apagada da sua pasta local. Então tem que fazer com amor e carinho. Não é o único jeito, foi evoluindo, então hoje você consegue ter um volume, você consegue ter o esquema de tipo pasta compartilhada e container de dados também, mas esse é o jeito que eu vou mostrar aqui, que é o jeito mais tranquilinho. O que acontece? Você passa esse "-v" no seu Docker Run, essa flag, e você diz aqui, olha, na esquerda, antes desses 2 pontos, é o diretório na minha máquina, e depois dos 2 pontos é um diretório dentro do container. Esse exemplo aqui é subindo um Postgres, e esse é o Postgres 9.3 no caso. E o que você faz? Na minha máquina, o meu /mnt/pgdata vai ser o /var/lib postgresdata pgdata. Que, se você manja um pouquinho da arquitetura do Postgres, esse var/lib Postgres é onde os seus dados realmente estão gravados fisicamente. Então o que acontece? Você pode subir esse container, gravar coisas no seu banco de dados, matar o container,
mas ele não vai apagar os seus dados. Depois, se você executar esse mesmo comando, como você tem coisas aqui nessa pasta, ele vai subir e vai estar tudo rodando lindo, bonito, maravilhoso, e seus dados não vão ser perdidos. Da mesma forma, eu coloco aqui esse "-p", que é uma porta. A porta, eu preciso fazer isso, né? Porque todo o processo, ele se comunica via porta com outras aplicações. Então o que eu faço? Da mesma forma, eu tenho a flag "-p", e do lado esquerdo é uma porta da minha máquina, e o do lado direito é uma porta dentro do container. Lá no Dockerfile, eu dei expose 5432. Dizendo que esse meu container, se você se conectar na porta 5432 dele, algo vai acontecer. Então, geralmente, o que o pessoal faz é dar um expose para liberar a porta que o container vai ter e linka ela com uma porta local. Esse é o exemplo que você está forçando que seja essa porta aqui, 5432. Você pode anexar qualquer outra porta e tem um jeito que eu não lembro agora a sintaxe, que você pode dizer, pega qualquer porta aí aleatoriamente, para tentar evitar conflito, etc e tal. E da mesma forma que um nome não pode se repetir, você não pode tentar subir um container que já tem uma porta ocupada. Então, se eu tentar subir qualquer outro container nessa porta aqui, ele vai falar, opa, essa porta já está ocupada, eu não vou subir o container. Beleza. Durante o fluxo de desenvolvimento, o que acontece? Numa máquina virtual, etc e tal, você está lá desenvolvendo, eu tenho que entender o que está acontecendo lá dentro, ver se existe um arquivo no diretório que ele deveria ter criado, etc e tal. O que geralmente a gente faz? A gente ia lá, dá um SSH naquela máquina e vai fuçando e vê o que está acontecendo. No caso do Docker, não tem SSH. Obviamente você pode instalar, mas não é uma boa prática. Então o que acontece? Já nativamente do Docker, tem dois comandos que deixam você entrar dentro daquele container que você subiu. Um é o docker exec e o outro é o docker attach. Tem uma diferença bem sutil entre os dois, mas só como exemplo, imagine que eu tenho um container que se chama nome do container e ele está rodando. Então se eu quiser entrar dentro do container, como se fosse um terminal normal, como se eu tivesse dado um SSH e ficar fuçando no que está acontecendo lá dentro, eu dou isso, docker exec, -ti, eu preciso do -ti, dou o nome do container e bash, ou /bin/bash, ou /user/bin/bash, depende do seu container, e aí ele vai te dar um terminalzinho bonitinho, e aí você pode ficar fuçando dentro do seu container. A diferença sutil que tem entre o exec e o attach é que o exec dentro do container vai literalmente abrir um novo processo. Agora o attach, ele vai tentar dar um attach ao processo que está rodando demonizado lá. Geralmente o que a gente faz é dar um docker exec para subir um bash, para não atrapalhar o que está sendo executado lá dentro, e aí vai fuçando e vendo o que está acontecendo. É um negócio que a gente usa bastante, porque geralmente aconteceu alguma coisa misteriosa, a gente não sabe se ele gravou um arquivo ou não que ele deveria ter gravado, então a gente entra dentro do container e vai analisando. Outros jeitos interessantes que a gente pode fazer utilizando coisas interessantes que a gente pode fazer utilizando o exec é, por exemplo, dar um top dentro do container. Então, se você passar o top desse jeito aqui, ele simplesmente vai imprimir uma página do top, uma vez só, e vai te devolver. Obviamente, isso daqui é só um exemplo não muito útil, porque o Docker mesmo já tem um cara chamado Docker Stats, que ele informa um resuminho, CPU, memória e coisas do gênero. Mas é uma coisinha também que a gente pode fazer. Uma coisa interessante que acontece no nosso mundo de desenvolvimento é que raramente a gente está desenvolvendo a nossa aplicação e ela não precisa falar com mais ninguém. Geralmente o que acontece? Você tem a sua aplicação e no mínimo ela vai ter que falar com um banco de dados, por exemplo. E o Docker ele também funciona assim. Você consegue fazer o quê? Você consegue linkar os containers. Então o que acontece? Para ligar dois containers, você primeiro pode subir um container com "-name, para ficar fácil de você identificar. Você vai fazer com que o segundo container, aquele que precisa se comunicar, você sobe ele com "-link e você tem que subir na ordem correta. Então, no exemplo bem simplão que tem aqui, você está ligando um container que é um servidor de aplicação web a um banco de dados. Então, o primeiro passo é subir o meu container de banco de dados com esse comando aqui. Depois eu tenho que dar um docker run normalzão, só que eu tenho que passar "-link e um identificador desse cara aqui de cima. E aí depois o resto da minha aplicação. Ou seja, se eu tenho uma aplicação mais complexa, que é a aplicação, mais um banco de dados, mais um Redis, mais não sei o que, mais outra coisa, não sei o que, o seu comando vai ficar feio. Você vai ter que subir 5 caras, ou 6 ou mais, na ordem correta e vai ter que ficar dando "-link, 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 "-link". E isso não é tão raro.
Por isso, durante o desenvolvimento, o nascer do Docker, teve uma galera que desenvolveu uma ferramenta chamada Fig, que depois ela mudou de nome para Docker Compose e hoje ela faz parte do Docker mesmo, da empresa, que ela foi comprada, etc e tal. Tudo que você faz no Docker via linha de comando, o Docker Compose permite que você faça de uma maneira mais simples, porque ele é simplesmente um arquivo YAML. Isso daqui é o que eu coloquei, é só um exemplo. Ele também é muito cheio de detalhe, tem muitas coisas interessantes, mas vai ser... a gente pode discutir numa outra parte. Mas esse é bem um exemplão e é o que a gente geralmente usa para fazer desenvolvimento. Você consegue dizer portas, volumes, não sei o que, linkar. Essa é a parte mais legal, porque você consegue linkar as coisas de forma simples e ele vai subir na ordem correta para você, diferentemente de você ter que subir tudo. E é uma ferramenta muito útil que a gente pode utilizar. O que acontece depois que a gente começa a brincar bastante com o Docker? A gente vai começar a ter muito container que já não é mais usado, mas está lá parado. A gente vai começar a ter muita imagem inútil no meio do caminho. E o que a gente pode fazer? É uma boa prática, você tem que limpar essas coisas, porque o seu HD é finito, então você vai ter que limpar essas coisas. Então aqui eu deixei os comandinhos que eu geralmente uso para fazer essa limpeza. Então, por exemplo, um comando que limpa os containers que já não são mais utilizados, imagens que não são mais utilizadas. O que são essas imagens que não são utilizadas? Imagine que no meio do processo do seu Dockerfile tem um comando errado, caiu a internet, algo do gênero. Ele vai deixar uma imagem lá meio solta, que não vai servir para nada, mas ele vai deixar lá. Então, com esse comando você limpa ela. Da mesma forma, você pode utilizar esse outro comando que, na verdade, se baseia na imagem de um outro cara para limpar volumes que também ficaram esquecidos. Tem páginas e páginas que dizem como você deve fazer limpeza das coisas, etc e tal, mas a dica importante é, depois de um tempo, pode ser ao longo do dia, etc e tal, limpe a sua máquina. Você vai perceber que tem muito... Agora, se você nunca limpou e você rodar algum desses comandos, você vai perceber que vai subir muita informação falando, ó, tô limpando, tô limpando, tô limpando, tô limpando, de tanta coisa que você tem de lixo lá e você não sabia. Em resumo, qual que é a filosofia do Docker? A filosofia de vida, se a gente fosse resumir em apenas uma frase. Pense na diferença entre gado e animais de estimação. O que é um animal de estimação? Aquele seu cachorrinho, gatinho, papagaio, etc e tal. É aquele animal que você gosta, você cuida com amor e carinho. Se ele fica doente, você leva no veterinário, você não gosta que ninguém machuque, você se importa com ele. E o que é gado? É aquele animal que vive longe, que você só se importa com o bife que vem depois. Então, essa é a grande diferença, a mudança de paradigma que a gente tem com o Docker. A gente não precisa mais tratar a nossa máquina, etc e tal, como um animal de estimação, que deu problema, oh meu Deus, temos que correr, vamos ver qual foi o problema, etc e tal. Obviamente é bom que você descubra o que causou o problema, mas agora você tem a liberdade muito maior de parar tudo e subir de novo. O tempo de downtime que você vai ter para os seus clientes, para você mesmo, é muito menor. E você vai permitir uma flexibilidade muito grande de fluxos de trabalho e coisas do gênero. E é o que eu falei aqui. Um servidor físico é um negócio que você não pode subir e descer à vontade. Você demora, é uma coisa difícil. Com o Docker você ganha uma flexibilidade muito grande. E na verdade o grande resumo, aqui tem referências que você pode ler, bem interessantes, mas o grande resumo de tudo isso é essa grande imagem. Lembre-se que é bom, a gente nunca está ocupado demais para poder melhorar. E o Docker ajuda a gente a ter uma vida muito melhor. Acho que, em resumo, é isso. Espero que vocês tenham essa mensagem dentro de vocês, tenham conhecido um pouquinho mais de Docker. E lembrem-se disso, o Docker ajuda bastante no nosso fluxo, na nossa vida, na nossa empresa. É isso aí.